História. Toda história possui um protagonista. Toda história possui um herói, alguém que faz a diferença, alguém que se doa além da compreensão e limites humanos, alguém que é capaz de fazer mais do que se espera dele, alguém que se supera, alguém que lidera, alguém que movimenta, alguém que vence. Toda história precisa de um salvador. História. Toda história tem um começo, um meio e um fim. E por falar em história, você notou de quem nós estamos falando? Talvez tenha passado pela sua cabeça de que essa história que nós estamos conversando possa ser a sua, dos seus amigos, da sua família ou da sua igreja. Mas essa história que estamos comentando não é de nenhuma dessas pessoas. Não é. Essa história tem um começo com os seguintes dizeres: no início, criou Deus os céus e a terra. É uma história que passa pelo Egito, que passa por pragas, por êxodo, por conquistas, que passa por reinados, por Davi, que passa por desobediência, pecado, que passa por cativeiro, libertação. É uma história que conta sobre os apóstolos, sobre milagres, que passa por Paulo, por Pedro. É uma história que fala de João, que fala de uma ilha. E ainda que a figueira não floresça nesse filme, todavia a gente se alegra no protagonista. Você entendeu? Sim. Essa história passa por um homem. Essa história se trata desse homem. Essa história é sobre este homem. E quando a gente pensa no fim, quero aqui estimular você a pensar. Já imaginou como esse fim termina? O ato final, o último adversário, o capítulo vindouro, o fechamento disso tudo? Essa história foi construída por uma cruz, pés e mãos cravados em um madeiro, uma coroa de espinhos, mas também se trata sobre uma cruz vazia e solitária, pois aquele que estava nela não está mais. Esse filme é sobre aquele que foi desprezado, foi rejeitado, dele não fizeram caso algum. Se trata sobre um Deus que se fez cordeiro mudo, mas também sobre o leão ressurreto. Foi do agrado do roteirista dessa história esmagar ele, mas também foi do agrado dele que toda a plenitude habitasse nessa pessoa. Essa história não diz sobre a minha ou a sua pessoa. Essa história não diz sobre a noiva, mas sim sobre o noivo. É sobre ele que nós estamos falando, é ele quem venceu, ele é o mocinho, ele é o vencedor, ele é o mais forte, ele é o invicto, é o líder, é aquele que veio e nos resgatou e com um alto preço fez-nos filhos.
E hoje, aqui, falamos estritamente sobre essa relação. É sobre isso esse filme. É sobre a noiva que serve. É sobre os filhos que obedecem. É sobre os discípulos que cumprem. E ano após ano nós estamos aqui declarando que até que Ele venha, nós iremos anunciá-lo. Após 365 dias estamos aqui para renovar esse pacto. Para dizer que por mais um ano estamos dispostos e disponíveis para contar não apenas uma história, mas sim a história. Talvez, nesse ano que se passou, você possa ter histórias e situações de perda. Talvez, nesse ano que se passou, você possa ter histórias de doença, de dificuldades, problemas financeiros, vitórias, conquistas, alegrias, nascimento, crescimento. Sim, talvez esse ano todas essas situações aconteceram com você. Mas quer saber a verdade? Em todas elas, absolutamente em todas, seja na dor, no amor, no romance, no drama ou na comédia, em todas as ocasiões o grande eu sou venceu. Em todas as ocasiões aqui faladas, podemos dizer que na conclusão final dessa história, o nosso herói estava lá. E a cada dia que passamos, dentro desses 365 dias, é um dia a menos para que chegue o ato final. Sim, este é o nosso propósito, essa é a nossa história, é sobre isso que as nossas vidas se tratam, falar e engrandecer sobre as vitórias do nosso Salvador. Este filme, o seu filme, o nosso filme, se trata sobre Ele, sobre Cristo, sobre o grande eu sou. Que possamos ser as histórias vivas de Cristo até que Ele venha. A história continua. Até o próximo capítulo.